Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos continuar estudando a nossa função do primeiro grau. Antes, porém, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, gente? Continuando então com o gráfico da função f de x é igual a menos x mais 1. Como é que a gente vai saber se essa função é crescente, decrescente ou constante? Para a gente saber, basta olhar o número que multiplica o x. Se o número que multiplica o x for negativo, como é o caso, a gente vai ter uma função decrescente. Ou seja, o a, que é o número que multiplica o x, ele é menor que zero. Aqui é como se eu tivesse menos 1 multiplicando o x. Beleza? Ótimo, já sabemos que a função é decrescente. Como é que a gente constrói o gráfico dessa função? Simples. Você vai lembrar na aula passada que eu falei para você que para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, o jeito mais legal era através dos interceptos, ou seja, localizando os pontos onde o gráfico cortava o eixo x e o eixo y, que é justamente o que a gente vai fazer hoje. Vamos descobrir então onde o gráfico corta o eixo x e o eixo y. Para isso, a gente faz dois cálculos, para x igual a zero e para y igual a zero. Então, para x igual a zero, pessoal, só copiar a função, né? Y igual a menos x mais 1. Substituir agora o valor do x. Y igual a menos 0 mais 1. Então, y vai dar 1. Ou seja, quando x vale 0, y vale 1. Agora, vamos ver para y igual a 0. A gente já sabe que o gráfico da função é y igual a menos x mais 1. Substituindo o valor 0, vai dar 0 igual a menos x mais 1. Arrumando aqui, vai dar x igual a 1. Ou seja, quando x igual a 0, y igual a 1. Quando y igual a 0, x igual a 1. O gráfico dessa função vai ficar desse jeito, né? Ou seja, aqui é o ponto 1, 0 e aqui é o ponto 0, 1. São esses dois pontos, né, que a gente obteve através desses dois cálculos que a gente realizou agora. Beleza? Por conta disso, você verifica que a função é decrescente. Ou seja, conforme aumenta os valores do x, o gráfico vai decaindo. Beleza? Vamos ver agora, pessoal, o gráfico de uma função do tipo f de x igual a, por exemplo, 3. Aí eu te pergunto, cadê o x? Não tem x, né? Que estranho. Então, como que a gente faz para construir o gráfico desse tipo? Você nota que nós temos uma função constante. Por quê? Porque o a, ou seja, o número que multiplica o x, vale 0. Que x? Exatamente, pessoal, você não está vendo porque o x vale 0. Né? Porque 0 vezes x vale 0. Então é como se a gente tivesse aqui f de x igual a 0x mais 3. Então, como que a gente vai fazer para construir o gráfico dessa função? A gente faz assim. A gente sabe que f de x igual a 3. A gente pode escrever esse f de x na forma y igual a 3. Lembra que eu falei para vocês que f de x e y é a mesma coisa? Pois é. Então, f de x igual a 3 e y igual a 3. Beleza. Para x igual a 0, pessoal. Bom, se eu jogar x aqui, dando, por exemplo, 0, quanto vai valer o y? Vai valer 3. Se eu jogar x igual a 1, o y vai continuar valendo 3. Então, para x igual a 0, y vale 3. Para x igual a 1, y também vale 3. Ou seja, para qualquer valor que eu jogar de x, eu sempre vou obter o mesmo y. Isso significa dizer que o ponto 0,3 faz parte desse gráfico e o ponto 1,3 também vai fazer parte desse gráfico. Conclusão, a gente vai ter uma reta paralela ao eixo x passando por 3, que é o ponto, que é o intercepto dessa reta no ponto y. Ou seja, aqui nós temos o gráfico de uma função constante. Beleza, gente? Intersecção. Vamos supor, pessoal, que cai esse tipo de questão na sua prova. Em qual ponto as funções y igual a x mais 1 e y igual a menos 2x mais 1 se interceptam? Esse tipo de questão, pessoal, você tem que tomar um cuidado redobrado. No primeiro momento, o aluno pode pensar, é fácil de resolver isso. Eu vou fazer o gráfico da primeira função, depois vou fazer o gráfico da segunda função, no mesmo lugar, e eu vou ver onde essas duas retas vão se interceptar. Onde se interceptar é a resposta do meu problema. Tá certo isso? Em partes, pessoal. Por quê? Porque a construção, utilizando caneta e utilizando régua, ela não é 100% precisa. Ela não vale para a resolução desse tipo de problema.
Como que você tem que resolver esse problema? Utilizando o modo algébrico, que é o que a gente vai ver agora. Ou seja, na conta mesmo, no braço. A gente percebe que a gente tem duas funções. A gente pode trabalhar com essas funções como se elas fossem equações. Então nós temos duas equaçõezinhas. Y igual a x mais 1 e y igual a menos 2x mais 1. Como que eu resolvo um sisteminha de equações? A gente vai ter, mais para frente, uma aula específica para a gente resolver sistemas de equações, mas esse tipo de sistema especial é bem simples de resolver. Você nota que y é igual a x mais 1 e o mesmo y, lógico, vai valer menos 2x mais 1. Bom, o y é igual a y, então x mais 1 tem que ser igual a menos 2x mais 1, concorda? Então x mais 1 é igual a menos 2x mais 1. Resolvendo isso aqui vai dar x igual a menos 2x, 3x, passo 2x para lá, né? Fica 3x igual a 0, simplificando, x igual a 0. Beleza, eu descobri que essas duas funções vão se interceptar num ponto onde o x vale 0. Beleza, só que um ponto, eu preciso de duas informações, o valor do x e também o valor do y. Beleza, achei o x. Como que eu faço agora para achar o valor do y? Simples, basta substituir esse x em qualquer uma das duas equações. Então, vou substituir, por exemplo, na primeira. Então, y é igual a x mais 1. Substituindo o valor 0, y é igual a 0 mais 1. Y é igual a 1. Ou seja, as nossas duas funções vão se interceptar no ponto x igual a 0, y igual a 1. Ou seja, no ponto 0, 1. Beleza? Então, lembrando, não pode fazer a resolução gráfica para esse tipo de problema. Para esse tipo de problema, o examinador vai querer que você faça pelo modo algébrico, como a gente fez agora. Valeu, pessoal!